Esse mesmo pé direito que pisa fundo no acelerador virtual também fez história com a camisa de um gigante clube brasileiro. Ele definitivamente estreou com o pé direito em campeonatos brasileiros. Há um tempinho atrás, em 2013, ele fez 2 dos 3 gols da vitória do Botafogo sobre o Curitiba no Maracanã, sendo que um deles, inclusive de pé direito, entrou para a história do clube. Ele deixou para trás nomes como Garrincha, Nilton Santos, Sidorf, Dodô, Túlio Maravilha e se tornou dono do gol mais bonito da história do Botafogo. Já sabe de quem eu estou falando, né? Isso mesmo, eu estou falando do Yuri. Ele abriu seu coração, revelou os sonhos, pediu desculpa ao treinador e falou sobre a sua carreira. Yuri, eu queria Boa. saber como é que começou a sua jornada no futebol, né? Você começou no Audax, mas como é que foi Audax do Rio, né? Mas como é que foi para chegar até o Audax, assim? O que que você passou? Como é que foi para você de fato começar a jogar bola, né? Começar a jogar futebol? A gente sabe que mesmo na base, né, no amador, é uma cobrança muito grande, é como se fosse, né, um futebol profissional. Como é que você chegou lá no Audax do Rio? No início, cara, eu fiz teste no Flamengo, fiz teste no Vasco, fiz teste no Fluminense como lateral direito, fiz teste no Madureira, fiz teste no América e, na verdade, eu era juvenil no América e fiz teste Uhum. com o pessoal dos juniores e eu me saí bem. Dali, a gente pode dizer que começou. Eu fiz alguns treinos com os juniores do América, o treinador gostou, só que ele não tinha a mínima condição de me colocar para jogar porque tinha que colocar o pessoal mais velho para jogar. E na época era o pessoal 87, 88, 89 do América. E nisso eu fui para o Audax do Rio, já para ter um olhar especial, porque eu já tinha despertado o interesse. Mas aí eu fui para minha categoria, juvenil, pessoal 91, 90, 90, 91, 92, né, no caso. E daí que eu comecei a meu caminho. Só que eu comecei tarde, como eu disse, eu comecei no juvenil do Audax, subi para os juniores do Audax, fiz os 3 anos de juniores, fiz 2 anos e no terceiro ano eu fiquei naquela transição de profissional a junior, profissional a juniores. Ia profissional, eu ficava no banco. Vou descer para os juniores para jogar. E nisso cheguei ao profissional de fato e eu era tido como uma promessa do Audax, né? Um jogador que tinha condição de ter um futuro pela frente, um futuro Uhum. importante no futebol. E quais eram as dificuldades assim de jogar num clube de menor expressão? Por exemplo, para você que é atacante, os treinadores desses clubes, eles geralmente fazem uns esquemas táticos ali fechadinhos, né, mais retrancados, que você, o atacante de beirada ou até mesmo ali o centroavante de área tem que fechar, tem que marcar, tem que acompanhar o lateral. Isso seria uma das dificuldades também para você se Cara, destacar e chamar atenção, tendo que se comprometer com o resultado final da equipe, né? cara, eu digo que uma das, se não a maior diferença entre clube grande e clube pequeno é que o clube grande sempre propõe o jogo. Então ele passa a maior parte do tempo tentando, tentando. Em algum momento você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa. No time pequeno não, é o contrário. Você fica a maior parte do tempo esperando, esperando uma oportunidade. Um exemplo, diversos jogos no Campeonato Carioca contra o Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, a gente ficava esperando uma brecha de sair num contra-ataque e, teoricamente, quando você espera para sair no contra-ataque, é, é simples você usar os jogadores de velocidade, jogadores de frente. E como eu sempre tentei explorar isso na minha carreira inteira, velocidade, então eu sempre fui muito acionado e acaba chamando a atenção. Porém, a gente tem o contra que é passar a maior parte do tempo esperando, esperando, esperando. Mas naquele momento, a nossa proposta de jogo tinha que ser aquela. E eu tinha que saber usufruir daquilo da melhor maneira possível. E foi o que deu certo. E como é que foi receber essa proposta do Botafogo, chamar a atenção de um clube gigantesco como o Botafogo, né? Cara, receber a proposta do Botafogo, eu vi à primeira vista como um sonho, porque é o time do meu pai. É o time do meu pai. Legal. E eu não tinha visto até então a maior oportunidade de estar realizando um sonho para ele. Acho que o maior sonho possível para ele seria me ver jogando profissionalmente. Mas acho que nem ele mesmo podia esperar que um dia eu fosse jogar no time do coração dele e que eu pudesse estar jogando no Maracanã vestindo a camisa do time do coração dele. Foi uma coisa que, assim, é muito histórica para mim. Ela tem um peso enorme na minha carreira. Eu tenho toda a certeza que quando eu encerrar minha carreira, os flashes ainda vão estar vivos assim na minha mente, porque foi um momento que não foi um momento passageiro assim, foi um momento marcante.
você vai muito bem no Botafogo, né? E aí surge o interesse da China. Como é que foi? Como é que você recebeu essa proposta, né? O que você pensou? E o que pesou também para você decidir ir para o outro lado do mundo, né? Para o futebol chinês. Eu lembro que acabou o Campeonato Brasileiro em 2013 e eu tive uma sondagem muito forte de duas equipes que me chamaram a atenção. E eu já tinha ficado bem feliz com essas possibilidades. Que primeiramente foi o Santos, né? O Santos é um time histórico, uma equipe fortíssima do futebol brasileiro, e o Braga de Portugal. Aí eu coloquei os dois na balança, assim. Falei, cara, o Santos é um dos maiores times do país. Eu iria de coração aberto. O Braga me daria a possibilidade de jogar no futebol europeu, que, à primeira vista, digamos assim, o segundo maior sonho de qualquer jogador brasileiro, que primeiro é ser jogador profissional de futebol, em seguida é jogar na Europa, né? E comigo não foi diferente. E qualquer das duas possibilidades, para mim, eu já ficaria bem feliz mesmo. Só que no meio desse caminho apareceu o futebol chinês. Um dos fatores determinantes foi que os valores eram muito acima do que eu imaginava um dia receber. Quando a gente fala dessa parte financeira assim, né, parece que soa muito mal para o nosso público brasileiro. O que, assim, foi apenas uma valorização que os chineses ofereceram pelo meu trabalho, entendeu? Com certeza. Né? Porque essa coisa de jogador ser chamado de mercenário, assim, ela é muito forte e não passa por isso, de você aceitar a proposta de um clube, porque os valores são maiores. O clube está te valorizando mais do que os outros, é só isso. Pegando esse gancho aí, como é que foi esse início lá? Tanto para o futebol, que deve ser um futebol totalmente diferente aqui do brasileiro, quanto para a cultura chinesa, né? Que é também totalmente diferente aqui da nossa. Como é que foi esse início lá? O início foi bem estranho, digamos assim. Eu tenho uma imagem na minha cabeça do primeiro dia que eu cheguei na cidade do meu clube. Era inverno, assim, a neblina muito baixa, você mal conseguia ver os prédios assim, e ninguém na rua porque estava bem frio assim. E eu lembro que eu não tinha dinheiro trocado, não tinha dólar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E assim, essa foi uma imagem que ficou na minha cabeça, eu descer na rua assim para ir num mercadinho comprar alguma coisa, que eu estava com fome. Mas enfim, cara, culturalmente muito diferente, muito diferente. Porém, nada absurdo que seja impossível da gente se adaptar, né? Eu só coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter a cabeça aberta, a mente aberta para receber o que eles tinham a oferecer para mim. E com isso, cara, eu me adaptei muito, muito bem, assim. Eu fiquei muito feliz com a minha adaptação porque eu imaginava algo bem diferente. Óbvio, tem suas diferenças, mas não é nada que a gente não possa, tipo assim, estar se adaptando. E com isso, eu consegui obter sucesso lá, né? Graças a Deus, porque eu respeitei muito também a cultura deles, o jeito que eles trabalham. Isso é de suma importância porque você está chegando num país de outras pessoas. E aí, depois dessa temporada, né, veio o interesse do Atlético Mineiro. Você acha que essa concorrência é muito forte no ataque lá com Luan, Fred, Lucas Prato, Robinho, foi determinante para no final da temporada com o Atlético você ser emprestado? Cara, é sempre, ao mesmo tempo que é difícil você estar disputando posição com esses caras, assim, com um peso desse tamanho, Robinho, Real Madrid, Lucas Prato, River Plate, São Paulo, Fred, Cruzeiro, Fluminense. Então, assim, é bem desafiador, mas ao mesmo tempo você cresce junto, entendeu? Mediante essa dificuldade. Determinante, não sei se, mas que ajudou. Ajudou. E, assim, eu não vi isso como demérito nenhum para mim, da minha carreira, porque eu estava no meio de jogadores extraordinários, assim. Então eu meio que aceitava que se eles estivessem num nível um pouco mais acima, eu teria que fazer o possível para chegar até eles, mas que se não chegasse, o futebol ele é encantador porque ele te dá diversos caminhos também, né? E eu tive que optar por um caminho diferente, mas que não necessariamente fosse ruim, entendeu? Entendi. E aí, no final dessa temporada, você vai novamente para a China, né, para sua segunda passagem na China, dessa vez para o Chongqing Lifan. É mais complicado. Esse Chongqing aí, Lifan.
Chongqing Ilifan. Esse mesmo. Onde você fez apenas 2 jogos, né? E marcou um gol. Até uma média boa, né? Mas 2 jogos numa temporada. O que aconteceu lá? Por que você não conseguiu, de fato, jogar lá, nessa segunda passagem na China? Então, quando surgiu esse interesse, eu ainda tinha a opção de ficar no Atlético. Eu cheguei no Roger Machado e conversei com ele. Expliquei a situação, expliquei minha vontade, queria saber se ele fazia questão de contar comigo. Ele só falou que não queria atrapalhar minha decisão, porque ele tinha um grupo bom na mão, então se qualquer um saísse, ele teria como repor. Se fosse eu, se fosse o Luan, se fosse qualquer um outro jogador, ele teria como repor. E com isso eu decidi voltar para a China. Cara, 2 jogos e um gol. 2 jogos numa temporada é muito pouco. 2 jogos você faz em menos de uma semana, se tu parar para pensar. Mas foi uma opção do treinador, que obviamente não estava nos meus planos, né? Eu até tive uma pequena desavença, porque eu fiquei na época eu fiquei bem chateado assim e acabei expondo um ponto de vista meu que de forma errônea, né? Eu tinha que respeitar a decisão do treinador, e até aproveito a oportunidade, tipo assim, de estar, se um dia isso daqui chegar nele, de estar pedindo desculpa pelo que aconteceu, né? Pela forma que eu me posicionei a ele. Legal. Mas assim, foi uma opção dele. Eu disputava a posição com Allan Kardec, uma excelente pessoa, primeiro de tudo, excelente pessoa, um excelente jogador e um excelente pai também, que eu tenho como referência também, que eu vejo, nós nos falamos até hoje. E, assim, eu não julgo, ele não tem nada a ver com isso, extrema qualidade, tanto que está lá até hoje também, titular, capitão, e só que o treinador optou por com que eu fosse reserva dele, caso ele não conseguisse jogar, aí sim eu jogaria. E nesse caso, durante o ano, 2 oportunidades que ele não quis que o Alan jogasse, optou por me colocar, e infelizmente foram só 2, podemos dizer, 180 minutos, Uhum. mas que ainda assim eu consegui passar um ano sem estar em branco, entendeu? Uhum. E aí você vem e volta para o Brasil, né, aqui no Ceará, e aconteceu esse mesmo problema lá no Ceará, esse problema de treinador, que lá era o Lisca doido, né? Para quem não conhece assim, né, já o apelido já entrega um pouco da personalidade dele, meio explosivo, ou não teve nada disso. Porque, assim, você jogou alguns jogos no Ceará, mas também não teve aquela continuidade boa, né? A diferença no Ceará foi que a gente pegou um ano muito complicado, né? Eu joguei 2 jogos no Chongqing, mas o time era equilibrado. Era um time, digamos assim, de meio de tabela, almejando digamos assim, a ponta dos de cima. Ali, oitavo, sétimo. No Ceará, a gente estava o tempo todo brigando lá embaixo para não cair. E, assim, não digo que eu tive problema com o Lisca, não. Foi uma situação que ele optou. Ele não me conhecia, a gente conversou, ele falou que não me conhecia, né? No momento eu até tomei um susto, porque recentemente eu tinha passado pelo Atlético Mineiro, tinha jogado em 2016, ainda assim que eu tenha sido emprestado para a China de novo em 2017. Em 2016 eu joguei bastante com o Diego Aguirre, então eu até tomei um susto, porém ali era uma oportunidade dele me conhecer, então. Só que ele optou por não contar comigo, e a gente não teve nenhum tipo de problema, Eu só lembro que a partir do momento que ele ficou sabendo de um interesse da Ponte Preta, ele, de fato, ele ali, digamos, ele assinou que não iria contar mais comigo, né? Então, assim, nenhum tipo de problema. Ele me colocou para treinar em outra posição também, tentando me ajudar e ajudar o que ele precisava, mas só que o ano ajudou as coisas não encaixarem. E aí você foi para o Sport Recife, onde você foi campeão pernambucano de 2019, né? É o título mais importante da sua carreira, ou o título da Florida Cup com o Atlético Mineiro está no mesmo patamar ali, título é tudo igual, ou você considera um mais importante do que o outro? Não, título é tudo igual porque você está sempre levantando uma taça, mas a importância dos títulos, elas variam, obviamente, isso daí é muito certo. Mas, assim, são 2 situações, né? Você ser campeão estadual pela primeira vez é uma coisa muito grande.
É uma coisa muito incrível, assim, sensação única de você saber que o seu time, o time que você joga, é o melhor do estado e nenhum outro ali conseguiu te bater. Só que eu não entrei em nenhum jogo, né? Infelizmente eu cheguei acho que se eu não me engano, nas quartas de finais do Campeonato Pernambucano. Só que assim, eu senti como uma das conquistas mais importantes porque eu estava muito integrado ao grupo. Então eu me sentia muito assim, a qualquer momento eu posso entrar, a qualquer momento eu posso entrar, se eu entrar eu tô pronto, tô preparado. E na Florida Cup eu fiz simplesmente o gol que deu o título. Por mais que seja um torneio de pré-temporada, nós jogamos contra clubes grandes, jogamos contra o Corinthians e contra o Schalke, da Alemanha. Nós vencemos o Schalke, nós vencemos o Corinthians. Então, assim, levantamos uma taça por isso. Acho que títulos eles se dividem entre mais importantes ou não. Mas só que acho que a conquista do estadual ela pesa mais pelo jeito que foi. Contra o Náutico, um clássico, digamos assim, nacional, né? Tanto regional, mas também nacional, de peso nacional, e nos pênaltis, jogando dentro de casa. Assim, acho que não teria vitória mais saborosa do que essa, entendeu? E agora você chegando no Atlético Goianiense aí em definitivo, né? Você tem metas pessoais para esse ano de 2020, para esse Campeonato Brasileiro de 2020? Cara, a meta principal é, obviamente, ajudar o clube a se manter na Série A. Eu tenho a minha meta pessoal de estar sempre jogando. Acho que o número de jogos é bem importante, assim, no mundo do futebol hoje em dia. Você estar sempre jogando é sinal que você tem alguma coisa sempre a oferecer para o clube, para o sistema tático, enfim. Eu quero estar sempre jogando, mas sempre jogando quando eu merecer estar jogando. Não porque eu joguei no Atlético Mineiro, joguei no Botafogo, joguei no Sport. Essas coisas elas não entram em campo mais. Essas coisas elas ficam na minha história, no meu passado. Porém, eu quero estar sempre jogando quando for de direito meu, de merecimento meu estar jogando porque eu estou ajudando. Então, essa é a minha meta principal. É estar jogando enquanto eu estiver ajudando. E o que o torcedor do Dragão pode esperar do Yuri dentro de campo? O torcedor ainda que talvez não te conheça, como o Lisca disse que não te conhecia, né? O que ele pode esperar do Yuri dentro de campo? Cara, tem algumas características que eu sempre trouxe na minha vida, na minha carreira, né? Disciplina é uma delas, mas eu sou um jogador de estilo que gosto muito de demonstrar raça. Não demonstrar para a torcida, mas demonstrar para os meus companheiros que eu estou ali lutando por algo que eu acredito que seja possível. Tá demonstrando raça dentro de campo, brigar pelas bolas. Se tiver que brigar com o adversário, eu vou brigar com o adversário para defender meus companheiros. Eu sou um cara que não costumo fugir da responsabilidade de estar ali dentro de campo, independente se a gente vai jogar contra o Flamengo, se vai jogar contra o Corinthians, se vai jogar contra o Palmeiras. Para mim, todos os jogos eles são iguais pela importância que eu dou para eles. Então, esse espírito de luta, de briga, independente da camisa que eu estou vestindo, é uma coisa que nunca muda e nunca vai mudar dentro de mim. Então, é algo que o torcedor do Atlético pode, com certeza, estar esperando de mim. E como é que está sendo essa pandemia aí para você, Yuri? Como é que você está enfrentando essa pandemia? O que você está fazendo? Está tentando treinar aí separado? O Atlético Goianiense te mandou algum plano de treino para você tentar fazer aí dentro de casa, na medida do possível? Como é que está sendo essa pandemia aí para você e para sua família também, né? Então, a pandemia, cara, é uma situação que está afetando a todos no mundo inteiro. Isso é algo inegável. Eu até falei algumas vezes que é uma situação que está se escrevendo na história da nossa vida, do nosso mundo, do nosso planeta. E a gente tem que tentar lidar da melhor forma possível, mas nem todos conseguem. Isso daí é óbvio, né? Uma coisa é a pessoa A conseguir ficar dentro de casa, mas a pessoa C não consegue ficar dentro de casa. E o Atlético passou uma cartilha para a gente vem treinando, a gente fez treinos online. Eu consigo fazer alguns treinos aqui dentro de casa. Então, assim, eu estou conseguindo tirar de letra, porém, a saúde mental de estar treinando em casa assim é muito ruim. É complicado demais, porque você não tem motivação externa nenhuma. Uma coisa é você estar treinando no clube com mais 28 companheiros ali. Você, de repente, às vezes até se compara. Pô, o jogador fez aquilo, eu tenho que fazer melhor que ele para eu merecer estar no lugar dele, ou merecer ter uma oportunidade também. E é uma coisa que, quando você está treinando em casa separado, você não tem. Você não tem. Eu tenho aproveitado mais minha família,
me divertido com meu filho, com a minha esposa. A gente faz brincadeiras dentro de casa, mas assim, nada se compara a estar treinando de forma normal. Isso daí nunca vai mudar. O que você tem feito aí para distrair a cabeça aí nessa pandemia? Eu te acompanho nas redes sociais e vejo que você gosta de jogar um videogame aí, né, uma Fórmula 1, né, de pilotar virtualmente aí. Quais são os outros hobbies aí do Yuri nessa pandemia? Cara, durante essa pandemia, assim, a gente até brincou bastante aqui em casa, a gente fazendo algumas sobremesas, assim, de outros países, alguns lanches, né? A gente fez a comida alemã, a gente fez uma comida italiana, a gente fez uma comida francesa. Então, assim, é um momento que a gente tira pra gente ali, tá se divertindo na cozinha, se divertindo, brincando, e no final todo mundo comendo, que é o mais importante. E, cara, eu gosto muito de Fórmula 1. Desde pequeno, assim, eu acompanhava com meu pai. Todo dia, 9 da manhã, todo domingo, 9 da manhã, ele chegava com um pão da padaria pra gente tomar um café e tava passando a corrida. Então, essa imagem, assim, ficou muito na minha cabeça. E eu trago até hoje. Sempre que é possível, eu assisto a corrida aos domingos, tomando café da manhã. E é uma coisa que, assim, mexe muito comigo, tá? Essa situação de estar pilotando, eu tenho um simulador em casa, eu tento sentir um pouco dessa energia, dessa diversão, e tanto que eu tenho o volante, tenho tudo certinho, porque eu quero me aproximar ao máximo possível, porque é algo que mexeu comigo desde a infância, que hoje em dia eu também não abro mão de ter essa diversão comigo. Yuri, agora falando um pouco do seu gol aí, né, que foi recentemente eleito o gol mais bonito da história do Botafogo, pelo site do Globoesporte.com. O que isso representa na sua vida? Você considera isso como um título? Sim, com certeza, com certeza. Cara, você estar na história de um clube é algo que você tem que trazer como um título para você, porque muitas pessoas não conseguem estar na história de clubes. E mais ainda você está na história de um dos grandes clubes do nosso país e do mundo também, né? Clube que teve como jogadores Garrincha, Newton Santos, Gerson. Então, assim, é um clube que ele é reconhecido mundialmente também. Você entrar na história por ter sido campeão mundial, por ter sido campeão brasileiro por um clube, você está na foto ali com mais 30 pessoas. Mas você ter sido eleito o mais bonito da história de um clube, se você puxar desde a fundação do clube até os dias atuais, você ter feito algo que o seu foi eleito como melhor, acho que é um momento que você tem que tirar aquilo como um título para você, porque é uma situação que não dá para você premeditar. Ah, eu vou começar minha carreira, eu quero ser o jogador mais importante nesse quesito, nesse clube. É algo que você não consegue premeditar, né? O gol foi um gol, assim, que eu fui meio que, digamos, improvisando, mas que hoje em dia eu me sinto orgulhoso de estar na história do clube como um gol mais bonito. Como é que foi o encontro com seus familiares depois desse gol? Especialmente o seu pai, né, que você disse que é torcedor do Botafogo, né? Como é que você encontrou ele depois que você fez esse gol? Você falou com ele, você ligou? Como é que foi esse encontro? Não, meu pai estava no Maracanã. Meu pai estava no Maracanã. Eu lembro que eu saí do vestiário, dei um abraço nele, tava ele, meu irmão, que tinha sido minha estreia, né? Então, aquela expectativa de querer ver de perto e tal. Cara, eu lembro que esse dia eu fui dormir, acho que era 7 da manhã, do dia seguinte, né? No caso, vendo o gol em todos os programas de TV, internet, e o pessoal marcando meu nome nas redes sociais. Então, assim, foi algo que eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, mas sabia que estava acontecendo algo de muito extraordinário na minha vida a partir daquele momento. E você tira muita onda com seus amigos mais próximos, assim, sobre esse gol? É óbvio que a maioria dos jogadores são humildes, né? Procuram ali estar sempre com os pés no chão, mas com aqueles amigos mais próximos ali, aquela resenha, você deita neles, né? Como se diz na gíria do futebol aí, você zoa bastante com eles aí? Cara, pior que até hoje eu sou mó sem graça quando falam desse gol comigo, assim. Parece que eu acabei de fazer o gol e, tipo, tô dando aquela entrevista, assim, tipo, agradeço porque aconteceu. Não, tipo assim, eu sou mó sem graça quando falam do gol até hoje. Na minha cabeça, eu sei que foi um gol muito bonito, mas extremamente difícil de se fazer. Mas que eu não consigo me colocar no lado das pessoas que viram aquele gol, né? Uma coisa é eu ter sentido
ter feito aquele gol, mas eu não consigo hoje, eu não consigo enxergar o gol com outros olhos, como se, tipo assim, sem graça, meio que, não, foi um golzinho aí de boa, legal e tal, tipo, daqui a pouco alguém faz um melhor aí e tal, mas, tipo assim, eu fico muito sem graça ainda quando toca no assunto do gol até hoje. Como é que você se vê no final da sua carreira já? Vamos supor que você vá parar de jogar futebol amanhã. O que você gostaria de olhar para trás e ver na sua carreira, assim? Cara, primeiro, o que eu vejo da minha carreira para trás foi que não foi uma carreira fácil, não foi uma carreira, tipo assim, fácil de se fazer, mas que assim ela tem uma certa importância porque eu tive conquistas grandes, né? Eu vesti camisas grandes, eu tive momentos no futebol mundial, digamos assim, grandes, né? Eu fiz um gol importante com a camisa histórica, que era o Botafogo, né? Joguei no Mineirão lotado, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Fiz um gol de voleio na China. Então, assim, foram coisas que, assim, eu tive momentos que eu julgo serem grandes na carreira de jogador, sabe? Eu fiz um gol antológico por um clube que repercutiu e repercute até hoje, né? Depois de 6, 7 anos após. Então, assim, foram coisas que aconteceram que me deixam muito grato, né? Pelo que eu consegui fazer no futebol. O meu maior sonho hoje, né? Em finalizar minha carreira. Quando eu finalizar minha carreira, eu quero olhar para trás e ter esse sonho ali. Para dizer assim, pô, cara, de tudo que eu já fiz até hoje, e mais isso aqui, hoje eu já estou realizado. Meu maior sonho hoje é jogar na MLS, né? É uma das ligas que mais me encantam no mundo inteiro, né? E também voltar a jogar no futebol chinês, porque é um lugar que eu fui muito bem acolhido e eu sinto um carinho muito grande pelo carinho que eles passam pra gente, entendeu? Então são dois sonhos assim que até o final da minha carreira eu vou conseguir conquistar pelo menos um deles. Legal. E qual time? Você tem algum time preferido lá na MLS ou não? Cara, tem times que me chamam a atenção, mas ao mesmo tempo que me chamam a atenção, nunca se sabe quem pode vir, né, a querer contar comigo, né, além desses times, né. Dois times que eu vejo muito jogar, assim, né, quando eu consigo ter acesso aos jogos, são dois times que eu consigo ver muitos jogos, assim, é o Seattle Sounders e o New York Red Bulls. São dois clubes, assim, que eu, sempre que eu tenho oportunidade de estar assistindo jogos, eu vejo. Até também o Orlando City ali também, às vezes, né? Até porque eu tenho um amigo em comum que joga lá hoje em dia. Mas que são dois times, assim, que tendo acesso eu estou sempre buscando ver. Mas eu gosto do encanto do campeonato, do evento que é por trás de um jogo em 90 minutos. Acho que isso é o que mais me encanta, assim, mais me chama atenção. Os pés de Yuri. Pés que conduzem a bola e também a vida, que o levaram do Audax do Rio até a China, do outro lado do mundo. Pés que fizeram o gol mais bonito da história do Botafogo e que agora estarão em Goiânia, no Atlético Goianiense, para continuar a levar o Yuri pelos caminhos da vida.